pessoal, estamos aqui para mais um episódio da nossa Maratona da Medicina Laboratorial. Para você que está chegando agora, para você que está assistindo somente esse vídeo, esse episódio, bem, o projeto Ciência Solidária, ele sempre ocorreu de maneira presencial, tá? Aqui na Zona Oeste do Rio de Janeiro, onde a gente sempre fazia arrecadação de alimentos não perecíveis com os participantes e a gente emitia uma declaração de participação, enfim. E devido a essa pandemia, estamos fazendo o projeto Ciência Solidária online, trazendo até o conforto do seu lar, tá? 11 episódios sobre medicina laboratorial. Estou aqui mais uma vez, professor Patrick Menezes, professor Ricardo Brito. Ajustou já o cabelo? Pô, o cabelo aqui, tô igual a você, o tempo todo aqui, ó. Bem, pessoal, nesse nosso episódio número 2, nós vamos falar sobre uroanálise, um tema muito importante dentro das análises clínicas. Iremos discutir um caso clínico que vocês já receberam. Se você ainda não recebeu, tem um link para você colocar o seu e-mail e vai uma lista com casos clínicos que nós iremos utilizar durante toda a maratona. Não deixe de baixar o seu material, tá bem? Bem, Professor Rodolfo, antes da gente iniciar esse caso clínico, à vontade. eu posso fazer uma colocação aqui rápida, que com certeza todos nós discutimos isso quando vamos explanar sobre esse tema. Alguns observam aulas falando uroanálise e outros falando urinálise. Os dois estão certos, tem errado? Não. Uroanálise é um termo mais antigo, urinálise é um termo mais atual. Porque se você for observar o termo uroanálise, a maioria conceitua o termo uroanálise sendo a análise simplesmente do sistema urinário. É só lembrar do médico profissional que trabalha com o sistema urinário. Ele é chamado de urologista. Então o termo uro significa sistema urinário. Então por isso que com a evolução da medicina laboratorial começaram a utilizar o termo urinálise, que é a análise da urina num todo. Por que isso? Porque o exame de urina nós vamos ver aqui, então ó, não percam. Se você piscar, é capaz de você perder uma informação importantíssima. Então aproveita que dá para ir, voltar, parar, ir no banheiro, pausa, comer. Pegar pipoca. Isso aí, fica à vontade para maratonar aqui com a gente. Por que isso? No passado nós achávamos que o exame de urina era simplesmente para avaliar o sistema urinário. Mas quando nós pegamos a história lá atrás, o professor Patrick adora a história da medicina laboratorial, é um expert nisso, junto com o professor Paulo Murilo Neufeld também, que adora pesquisar sobre a história da medicina laboratorial. Cerca de 1500 e 1550 anos antes de Cristo, nós começamos a utilizar a urinálise. E a urinálise, o primeiro exame de urina, ele não foi feito para avaliar o sistema urinário, mas sim uma doença metabólica chamada diabetes. Era para avaliar diabetes mellitus e diabetes insípidos. Então, o exame de urina, o primeiro exame de urina, só resumindo aqui, foi para avaliar uma doença endócrino-metabólica. Então, bastante atenção nisso. Não fiquem presos achando que, por a gente analisar a urina, a gente fica observando somente o sistema urinário. Com o exame de urina, eu consigo avaliar do vértex até a falange distal do hálux, apertando a tecla SAP. Vértex, ponto mais alto do corpo humano. Falange distal do hálux, o ponto mais baixo do corpo humano. Só pegando um gancho, então vamos aqui exemplificar quais são as condições clínicas, tá? Que eu não gosto da palavra patologia. Patologia significa estudo das doenças, então, por favor, não usem Não patologia. é do pato, não? Patologia clínica é o melhor trabalhar com pato. Enfim. Bem, através do exame de urina, a gente pode avaliar infecções bacterianas, infecções fúngicas, tá? Distúrbios metabólicos, como cetoacidose, doenças hepáticas, como hepatopatias, como hepatite, cirrose hepática, condições que produzam muita bilirrubina. Então, Obstrução das vias biliares, né? Obstrução biliar, tá bem? A gente pode encontrar mais o que, professor Patrick, no exame de urina? Doenças ósseas metabólicas. Sim, além disso tudo, você pode avaliar condições que não são tão comuns. Rabdomiólise, destruição muscular, aparecendo mioglobina. Erros inatos do metabolismo. Erros inatos do metabolismo. Então, quem já estudou alcapotonúria, fenilcetonúria. Isso aí. Daí vai. Antigamente nós sentíamos o odor da urina. A urina com odor de rato.
odor de camundongo. Alguém já pegou um rato para cheirar? Eu nunca cheirei um rato na minha vida. Então, difícil saber disso. Então, era associado a fenilcetonúria, que é uma doença neurológica. Então, olha só como que o exame de urina, ele abrange muito mais avaliações do que aquilo que a gente está acostumado, né? Simples, barato, de rápida e fácil realização. E que isso aí. Fornece informações valiosas para o clínico. Mas ao mesmo ponto, ser simples, fácil de executar, a gente não pode menosprezar, tá? Todo o controle de qualidade, toda a execução do teste. Geralmente a gente coloca o estagiário para realizar o exame, até para eles treinarem. E não dá atenção, devida atenção nos erros pré-analíticos do primeiro episódio no exame de urina. Tem muito erro pré-analítico. Coleta ali da urina, que geralmente quando a gente fala de excretas, análise de excretas, urina e fezes, o paciente acha que quanto maior a quantidade, melhor para o laboratório. Então vamos pegar um gancho aqui, professor Ricardo. Sim. Primeiro, quais são as amostras urinárias que nós podemos obter para análise? Nós podemos pegar urina de amostra aleatória de qualquer momento. Lógico que não é ideal, porém nós conseguimos analisar a urina aleatória. Agora, se qualquer um de nós quisermos realizar um exame de urina, a gente pode ali coletar e analisar essa urina. Entretanto, a gente pode encontrar, por exemplo, alterações que provavelmente não estariam presentes em uma urina. Lógico, toda amostra tem sua ressalva. Uma primeira amostra da manhã. Exemplo, a gente pode encontrar uma amostra casual, exemplo, o paciente deu entrada numa emergência hospitalar, foi solicitado o exame de urina. Ele pode apresentar glicosúria, né, a presença de glicose na urina, cetonúria por conta de jejum prolongado, e na verdade isso não significa uma alteração patológica. São os famosos falsos positivos, falsos negativos, verdadeiro positivo, verdadeiro negativo. Isso daí já é coisa mais avançada da gestão laboratorial e da fase pré-analítica. Isso já é algo um pouco mais avançado para quem realmente faz uma gestão laboratorial. Então, recapitulando, a gente pode ter a amostra casual de urina. Casual. Primeira amostra da manhã, que é a preferencial, porque é mais concentrada. Isso aí. Urina de 24 horas. Urina de 24 horas. De 12 horas, de 6 horas e até de 3 horas hoje em dia. Nesse caso é um teste quantitativo. É um teste quantitativo. Isso aí, perfeito. Amostra suprapúbica. Suprapública. A função suprapública, para quem já leu, não é tão corriqueiramente realizada devido aos riscos, que nada mais é que introduzir uma agulha diretamente na bexiga urinária, aspirar a amostra para avaliar se realmente a infecção vem de lá, né, de uma forma estéril. Mas não é tão simples assim de fazer, mas em alguns casos extremos para garantir se de fato a amostra está estéril. Tem urina de sonda, tem urina... de 3 coletas consecutivas para análise de infecção prostática. Tem urina existem diversas. Microalbuminúria, que é a então, de essa de 24, 12, 6 e 3, geralmente a gente utiliza para avaliação de microalbuminúria. Então é o que o professor Patrick falou. Existem testes quantitativos e qualitativos na urina. O EAS, para quem não sabe, o professor Patrick adora dar esses ganchos aí para quem vai prestar um concurso. E uma questão muito comum e as pessoas erram bastante é que o exame de urina, o EAS, ele é um exame semi-quantitativo. Como assim semi-quantitativo? Eu só consigo quantificar a partir de um valor até um determinado valor. Então eu tenho uma janela. Abaixo desse valor eu não consigo detectar. Acima desse valor eu também não consigo detectar pela tira reativa. Lembrando da tira reativa, porque se eu fizer uma metodologia antiga do exame de urina, nós vamos conseguir quantificar aí com diluições igual na bioquímica. Normal. Mas com a tira reativa, que é um método de reflectância, que não é um método feito para o laboratório. O professor Patrick adora contar essa história porque ele é o profissional lá do Gaffreguini e o setor de urinálise lá do Gaffreguini é grande, porque era tudo de bancada no passado, né? Já diz como eram feitas as amostras. As amostras eram feitas alicotando a amostra que o paciente trazia em vários tubos de ensaio e utilizando os métodos clássicos, que são Benedict, Rotera para corpos cetônicos, o Robert para albumina, Ehrlich. o Ehrlich para globinogênio, tinha o método Fouché, que é para bilirrubina, e ainda se utilizava
Bico de Bunsen para glicose. Eu utilizava a questão indireta, que era colocar a urina no tubo de ensaio, né? E chacoalhar a urina e verificar a formação de espuma. Espuma branca, espuma amarela. Para ver se aparecia, se tinha bilirrubina. Então era muito artesanal. Era muito artesanal e de bancada. Não, e o setor, ninguém queria ficar na bioquímica nem na urinálise por causa da bancada. Era muito braçal. Aí chegou a tira reativa, hoje em dia todo mundo, desculpe o termo, acha que faz exame de urina. Porque não é simplesmente você colocar a tira reativa. Ao longo da discussão aqui, do caso clínico, nós vamos falar sobre isso. Porque pode acarretar alguns erros dentro do exame de urina, então é preciso nós sabermos o que acontece ao longo do exame, né? Então, só para exemplificar, o exame de urina ele é composto por três etapas, né? Tem uma primeira parte que a gente vai avaliar características gerais da amostra, né? É chamado de análise física. Análise física. A gente vai avaliar o pH, a densidade da amostra, coloração, turvação, em alguns laboratórios ainda mantém. É um aspecto, né, da amostra com a turvação. turvação. Aspecto, densidade e pH. Aí que compõe a análise física. Então, para quem, por exemplo, não está tão atualizado, está vendo esse vídeo agora, no passado essa etapa do EAS chamava-se de características gerais. Mas só uma observação, o professor Ricardo falou, mas é bom a gente falar aqui, que a gente está com vários espectadores de diversos níveis também, EAS diversos é o nome locais. que a gente aqui no Rio de Janeiro chama elementos anormais de sedimentoscopia, que é conhecido da maior parte de vocês. Mas o exame de urina simples pode ser chamado de urina tipo 1. Exame sumário de urina. Parcial de urina. EQ1. Exame químico de urina. Então tem uma área, eu coloco na minha aula 15 termos, te mandei isso, 15 termos 15 termos em relação ao exame de urina. E o mesmo exame, para o mesmo exame. O mesmo exame. Quando a gente chama de EAS, entenda-se o exame simples de urina, tá? O sumário de urina, o parcial de urina. A outra análise é a análise bioquímica, né? Que a gente utiliza basicamente a tira reativa para evidenciar glicose, corpos cetônicos, bilirrubina, o que mais? Esterase leucocitária, sangue ou hemoglobina. A gente coloca o sangue todo porque a maioria das tiras reativas hoje em dia, elas conseguem detectar a hemácia íntegra, só a hemoglobina livre e só a mioglobina livre. Então por isso que você vê assim, ó, sangue, escrito sangue, porque vai detectar tudo, tanto a hemácia, quanto a hemoglobina, quanto a mioglobina. Pegando um gancho aí, alguns autores eles colocam o pH e a densidade também no exame bioquímico por causa que a gente consegue fazer na tira reativa também, pela reflectância. Então bastante atenção nisso aí, que vocês vão pegar alguns autores colocando pH e densidade no exame físico, outros colocando no exame bioquímico e alguns colocando nos dois, mas sempre explicando por que está naquela determinada etapa ali. Então bastante atenção nisso. Se usava, para medir a densidade, se usava refratômetro, urdensímetro, depois refratômetro, depois veio a tira reativa. E o pH é o indicadores. Então acabou compondo a fita com uma forma de praticidade, mas tem uma divisão relacionada a ele. E aí, então, recapitulando, análise física da urina, uma análise química ou bioquímica, e a terceira, a sedimentoscopia, onde vai análise microscópica em geral. Bem, vamos ao caso clínico. Paciente de 29 anos, VJV, foi atendida em uma unidade de pronto atendimento na zona oeste do Rio de Janeiro, relatando febre, 39 graus, náuseas e vômitos. O primeiro detalhe aí, professor Ricardo, que náuseas e vômitos são sinais, sintomas ali compatíveis, né, ou presentes em quadro, por exemplo, de cetoacidose diabética, pielonefrite, que é a infecção urinária. Sim. Então já vamos fazer as correlações. Até um cálculo renal pode levar isso. O próprio cálculo renal, litíase renal. Sim. A paciente relatou disúria, que é um termo técnico para ardência urinária, a urinar, perdão, polaciúria, micções sucessivas ou urgência miccional, dores lombares em cólica no lado direito do abdômen, que sugere também tanto o diagnóstico de nefrolitíase, também, sim, quanto de pielonefrite. A própria cetoacidose pode gerar esse quadro de dores abdominais. Bem, sinal de Giordano positivo, é um dado semiológico importante, e o paciente declarou ter realizado litotripsia 1 ano antes do ocorrido nesse caso. Litotripsia é retirada do cálculo por laser, tá? Além de histórico clínico de hipertensão arterial sistêmica e diabetes médio tipo 1 com mau controle terapêutico. Nesse ponto, eu queria chamar a atenção que diabetes e hipertensão são 2 importantes fatores de risco para a doença renal crônica, tá bem? O médico, então, responsável pelo caso, solicitou a realização de exame de urina obtendo o seguinte resultado.
Professor Ricardo. Sim, então o que a gente observa? O histórico do paciente é muito importante. Então, a anamnese é uma arte de coletar informações. Quanto melhor você conseguir coletar as informações, melhor para você fazer a sua análise e liberar o seu resultado com uma fidedignidade bem maior. Quanto mais fidedigno for o seu resultado, melhor para você e para o paciente. Lembrando que tudo que a gente faz no laboratório é em prol do paciente. É em prol do paciente. Então, coletar essas informações é importante. Uma das coisas que nós vimos ali é que o paciente é diabético, mas diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, será que isso interfere? Com certeza interfere. Se vocês forem pegar a fisiopatologia do diabetes tipo 1, é diferente da fisiopatologia do diabetes tipo 2. São doenças completamente diferentes. Tem uma coisa em comum, que é a hiperglicemia, porém, são doenças completamente diferentes se vocês forem estudar um pouco mais a fundo a doença diabetes. Então, observando aqui os resultados, porque antes de nós liberarmos um resultado, nós temos que saber interpretá-lo para ter certeza do que nós estamos liberando. Eu, conversando informalmente com um catedrático da medicina laboratorial, cerca de 80 anos de idade, uma vez ele me falou assim: Ricardo, nem sempre a gente precisa interpretar. Se nós tivermos certeza do nosso controle de qualidade interno, externo, nossa gestão, não precisa interpretar. E eu não concordei com isso quando eu conversei com ele. Porque eu falei, poxa, eu preciso, além de administrar todo o meu controle de qualidade, a minha gestão do controle de qualidade, eu preciso saber e ter certeza do que eu estou liberando. Eu tenho que ter essa certeza. Então, por isso que eu continuo preconizando a interpretação antes de você liberar, antes de você emitir esse resultado. Então, observando juntos agora, nós observamos que o volume enviado foi de 20 ml. Geralmente nós recebemos numa amostra cerca de 40 ml, entre 40 e 60 ml é o mais comum que nós recebemos no laboratório. Então, nós temos 20 ml, o pH de 5. Sim, à vontade. O que é importante para quem está nos ouvindo? Eu relatar o volume enviado no exame de urina. Eu acho que é o momento da gente conseguir pontuar, né? parte desse caso clínico, perfeito, para que o público consiga acompanhar com a gente o caso. É um caso só, acompanhar com a gente. A divisão do exame já foi falado, análise física, química e microscópica. Aí tem ali 20 ml. Então, o que isso faz sentido para o médico que está recebendo o resultado do paciente estar 20, 30, 40, 50? Porque você falou o volume do potinho, o frasco que é colhido é que está lá, 40 ml, geralmente é 40 ml atualmente, mas pode ser mais. Então, quando eu coloco 20, o que eu estou dizendo para o médico? Será que esses termos que nós utilizamos servem para alguma coisa? Sim. Será que quando o médico relata alguma coisa do paciente, ou você entra em contato com o médico, as informações que ele te passa são relevantes? Porque quando nós falamos em volume, nós temos que lembrar de alguns termos clássicos, como poliúria, oligúria, anúria, alguns outros que já foram citados lá em cima, disúria, polaciúria. Será que é importante nós conhecermos isso? Que é uma investigação. Todos nós que trabalhamos na área de diagnóstico laboratorial, de medicina laboratorial, a gente investiga. Parafraseando House, né, todo paciente tem uma história para contar. Então, quando coloca lá em cima que tem uma história, que ela fez litotripsia há 1 ano, que ela tem náusea, isso já me dá um direcionamento. Aí a questão é, os termos que o Ricardo colocou, oligúria, poliúria, anúria, são relacionados ao volume, né, de urese em 24 horas. Mas, de novo, dentro desses termos, professor Rodolfo, 20 ml ele consegue levar, tirando a anúria, mas... Sim. E aí, o que é importante colocar para isso? É importante o nosso público saber. Bem, embora esse volume não seja totalmente preciso quando liberado, mas a gente pode correlacionar, por exemplo, com o quadro de estase urinária. Nosso paciente relatou que fez litotripsia 1 ano antes do ocorrido, provavelmente ele tem um quadro de litíase de repetição, tá? Ou seja, formação de novos cálculos, e esses cálculos podem obstruir, tá, o fluxo urinário. Isso fazer com que o paciente apresente um quadro de oligúria e às vezes até de anúria. O paciente pode urinar menos que 100 ml
tá? Em 24 horas, isso comprometer a obtenção da amostra. Então, de uma maneira geral, a gente pode estar associando isso, primeiro, a litíase renal, que obstruiu o fluxo urinário, a cetoacidose, que provavelmente o paciente apresenta, também causa desidratação, isso também vai diminuir o volume urinário, tá? Essas são duas condições básicas desse momento. Ótimo, mas a questão é, os 20 ml que tem ali, num frasco que cabe em 40, o que vai trazer de informação pra gente? Bem, das duas, uma. Ou ela colheu a urina, Rodolfo, e esbarrou antes de colocar a tampinha. Isso que eu ia falar. E caiu a urina. A gente tem que ir lá atrás. Será que ela estava com vontade de urinar? Sim. E a segunda, olhando o caso dela, que vai ser obviamente explicado melhor, se eu tiver um aumento da frequência miccional, que é a polaciúria, diante de uma infecção urinária, o volume vai ser menor mesmo. Sempre menor. Porque o que é a polaciúria? O que é a polaciúria? A polaciúria é o aumento do número de vezes que o indivíduo vai ao banheiro, porém a micção é o quê? Bem menor. Exatamente. Bem menor. Então isso daí o volume pode estar correlacionado com diversas coisas. Você acha importante, então? Importante relatar. A gente tem que relatar e saber que o exame tudo faz sentido. Tudo faz sentido. Uma coisa que eu vejo muito no setor de emergência, falando de volume, é que o paciente ele vai na emergência para poder fazer a coleta de urina, mas só que ele tá louco para ir embora. Ou às vezes foi só pegar um atestado e tá louco para ir embora e pedem um EAS dele, ele não tá com vontade de ir no banheiro. O que ele faz? Bebe um caminhão-pipa de água. Será que isso interfere? Ou, algumas vezes, ele pega a água da bica, coloca dentro do potinho e a gente pode observar isso. Tem que diferenciar se é um material de urina ou não. Aproveita esse gancho bem rapidamente, antes de continuar ali. Em 1998, foi veiculada uma notícia no jornal o Globo falando sobre testes em laboratórios, né? Enviaram amostras de guaraná com água para laboratórios públicos e privados do Rio de Janeiro. E depois colocaram a lista da liberação desses resultados. Até células epiteliais Eu viram. coloco isso na minha aula sempre. E muito laboratório liberou a água com guaraná como se fosse urina. E somente 2 laboratórios, ou 3, se não me engano, pediram nova amostra. Então, isso é um indicador. Eu tenho que conhecer cada item. Né? E nesse contexto aí do controle de qualidade dessa pesquisa, a densidade, já abordando no caso clínico, estaria próxima de 1000. Se for Que é o da água. Que é a densidade da água. Então seria o critério. Professor Ricardo, a densidade 1035, essa urina está mais concentrada. Muito mais concentrada. Primeiro, para a gente avaliar a densidade, eu tenho que saber o que é densidade. Você de casa, o que é densidade? Você sabe me dizer isso? O que é densidade? O professor Patrick adora essa parte da física, ele explica isso muito bem. Fala massa sobre volume. No M sobre V. Aí, perfeito! Olha só, não, mas o biólogo faz isso? Massa trabalha com fórmula? É o soluto, volume é o solvente, então é a concentração. É a concentração, mas eu vou te fazer uma pergunta, professor Patrick, de concurso, como você gosta muito de aplicar isso daí, você gosta muito de aplicar isso para o concurso, a densidade está 1035. Densidade 1035. Fiz lá a análise com a tira reativa 1035 antes de centrifugar. Centrifuguei essa amostra, passei outra tira reativa nessa amostra de urina após a centrifugação ideal de cerca de 1.500 a 2.000 RPMs em 5 minutos. Passei essa tira reativa, a densidade aumenta, diminui, dá desvio à esquerda, à direita, um duplo twist carpado. O que acontece com essa densidade? A densidade não muda. Isso é até um teste feito. Se você centrifugar a urina e passar de novo a fita, a densidade não muda, a não ser que eu jogue sobre ela de fora. Mas deixa eu fazer uma observação. Você me disse ali que a densidade na fita deu 1035. Para quem está nos ouvindo que é da área, sabe que a fita não vai até 1035. Perfeito. Uma observação do caso ali, já que a maratona... Como que eu sei que está 1035? Eu só consigo saber densidade a partir de 1030 com a utilização do refratômetro ou do urodensímetro. A tira de urina, o máximo é 1030. Vai de 1000, que quase nunca aparece, como o professor Rodolfo falou. Ou é água, ou então diabetes insípidos, aí pode aparecer 1000, ou 1030, que é o máximo de concentração. Isso aí. Mas beleza, entendemos ali que está bem concentrada. E perfeito. Respondi a pergunta do doutor Ricardo, se eu centrifugar a urina e passar a fita de novo, vai dar 1000. A densidade não muda. Dá mesmo. 1035 ali foi proposital, professor? Eu acho que sim, porque sim. O organizador dessa maratona gosta de fazer pegadinha. Não, mas será que a maioria dos profissionais que trabalham atualmente sabe o que é um urodensímetro e um refratômetro? Será que todo laboratório tem isso?
sabe utilizar um refratômetro, analisar o refratômetro, utilizar o urodensímetro, conhecido no passado como pesa urina. Se tiver algum veterinário aí nos assistindo, a maioria dos veterinários ainda fazem avaliação da densidade urinária pelo urodensímetro. Eles fazem isso. Usam muito também. Tem que ser maior e tal, geralmente eles pegam, né, naquela bacia ou então no balde. Então vamos lá, de maneira pontual. Então essa densidade um pouco mais elevada pode estar associada, possivelmente quase desidratação. Eu sempre dou o exemplo seguinte: quando você faz aquele xixizinho que está bem clarinho, a densidade está por volta de 1015 ou menos. Aquela urina que você produziu muito mais escura, a densidade pode estar próxima de 1030. Então, concentração, né? Então você pode avaliar, talvez ali de maneira indireta, o grau de hidratação do seu paciente. E a cor também, puxa ali. A cor amarela escura está mostrando que está mais concentrado. Isso. A cor da nossa urina é amarelo clara devido a um pigmento chamado urobilina. Ou urocromo, que é Tem a urobilina, urocromo e uroporfirina. São os 3 pigmentos que geram a coloração amarelada da urina. Que vem do ciclo da bilirrubina e tal. Ali não tem um aspecto. Disso, até a urticária fala disso. Ali não tem um aspecto. Mas se tivesse um aspecto, esse aspecto poderia ser turvo. Ou ligeiramente turvo, Isso. né? Porque tem amarelo escuro de cor, densidade altíssima. O aspecto não foi incluído porque alguns laboratórios já estão retirando do seu lado, tá? Devido a pouca importância clínica nesse momento. Então, densidade, desidratação, pode estar associada a maior concentração de elementos, né, orgânicos e inorgânicos na sua amostra, né, os solutos. A cor, ela pode variar, amarelo claro, né, citrino, alaranjada, âmbar. Então, a gente pode correlacionar as cores a diversas condições clínicas. Bem, proteínas, professor Ricardo, o que pode indicar proteinúria? Proteinúria, primeiro. Quando nós falamos de proteinúria, nós temos que lembrar que a tira reativa ela só consegue detectar a proteinúria a partir de um determinado valor. Abaixo desse determinado valor, a tira reativa não consegue detectar. Por isso, o exame de microalbuminúria, que eu consigo detectar quantidades de albumina menores do que aquelas quantidades detectadas pela tira reativa. Só lembrando que só detecta albumina na fita, né? Isso aí, albumina. Então, porque se nós fôssemos detectar tudo quanto é tipo de proteína, sempre ia dar positivo. Então, recapitulando, a proteinúria vai detectar a quantidade de proteínas a partir de uma certa quantidade. Lembrando, a urina contém pequena quantidade de proteína. Tá? Os glomérulos reabsorvem quase toda essa proteína que chega até os rins. Sim, posso dar uma sugestão para os nossos ouvintes, né? Para quem está nos assistindo, dar uma sugestão para vocês. Eu sei que nós liberamos o exame bioquímico da urina com cruzes. Então, uma sugestão para vocês estudarem da tira reativa. Pegue aqueles quadradinhos que nós temos lá, impregnado com química seca, olhe embaixo de cada quadradinho que está lá no rótulo do frasco, que você vai ver os valores que estão relacionados com cada quadradinho. Então, vocês vão ver que aquilo ali é semi-quantitativo. Então, uma missão para vocês. Lembrando que nós vamos dar algumas missões para vocês poderem buscar em casa também. Que o nosso objetivo é estimular vocês a estudar e serem melhor a cada dia. Então, observem lá, abaixo de cada quadradinho, a concentração que cada quadradinho está representando em todos os testes que tem ali. Aí vocês vão começar a entender que o exame de urina ele é semi-quantitativo. Eu só vou conseguir detectar a partir daquele determinado valor. Então, a pesquisa de proteinúria, a gente pode associar inicialmente a uma possível lesão renal. Certo, professor Patrick? Só cuidado com esse termo pesquisa de proteinúria, porque na urina, no IAS, no exame simples, a gente mergulha a fita e detecta albumina proteína. Quando eu falo proteinúria, eu já estou me referindo à urina de 24 horas, por exemplo. Aí não vou te Sim. Então, pessoal, essa proteinúria ela pode estar associada a uma possível lesão renal no nosso paciente, visto que a paciente é diabética e hipertensa, 2 importantes fatores de risco para a doença renal crônica. Nesse caso, caberia investigar, tá, a excreção aumentada de albumina. Tá? É um exame laboratorial. Ou a gente pode utilizar a relação albumina-creatinina também na urina. São métodos também que a gente pode estar utilizando. Bem, então a preocupação é
proteinúria em paciente diabético hipertenso, vamos pensar em nefropatia diabética ou doença renal do diabetes. Então caberia o profissional fazer essa pesquisa de albuminúria, tá? Posteriormente. Bem, professor, outra indicação dessa proteinúria em relação ao caso clínico. Então, observando o caso clínico ali, nós vimos que a paciente ela tem hipertensão arterial, tem diabetes mellitus, ela tem um possível cálculo renal, mas nós sabemos se essa paciente ela é de ambulatório. O paciente está febril. Está febril, então, mas ela é de ambulatório? Ela é de ambulatório? Quanto tempo ela ficou esperando? Na emergência? Então, isso são fatores também. Porém, pelo caso dela descompensado e pela febre, a febre induz muita proteinúria. Por diversos motivos, ela induz proteinúria. Aumenta a permeabilidade glomerular? Com certeza. É só nós lembrarmos. Quanto maior a temperatura, nós vamos ter o quê? Maior permeabilidade de membranas. E o glomérulo é o quê? A membrana glomerular. Então, se eu aumento a permeabilidade de membranas, consequentemente eu vou aumentar também a permeabilidade da membrana glomerular. Aumentando a permeabilidade da membrana glomerular, o que acontece? Eu perco o poder de filtração. Lembrando que a filtração glomerular é um processo muito complexo, não é fácil como parece. Nós falamos o tempo todo, filtração glomerular, não é tão fácil assim. Existem 3 barreiras ali. Porém, quando a temperatura se eleva, tem que ver também qual o grau dessa febre. Lógico, ali da paciente é um grau já elevado, considerável, que pode causar essa permeabilidade da membrana. Então nós temos ali alguns motivos para essa proteinúria, como o professor Rodolfo falou: diabetes mellitus, febre ali, uma possível nefropatia diabética. A presença de leucócito na urina também positiva? Sim, só finalizando, a proteinúria sempre é importante. Com certeza. Pode ser por lesão renal, pode ser por alterações diversas, por outras patologias, mieloma, etc. Mas é sempre importante. Agora, a presença de leucócitos na urina, que foi colocado aqui pelo Rodolfo, é importante saber pelo seguinte: o segundo item, depois de proteína, tem esterase leucocitária. E essa esterase leucocitária, ela acaba se correlacionando com os leucócitos lá embaixo. A gente vai chegar lá, de 50 a 60 por campo. Por quê? O que é a esterase leucocitária? É uma enzima presente dentro dos granulócitos que só aparece na fita e em algumas fitas, tá? Tem tira reativa que não tem essa banda. Que não detecta, verdade, não detecta a esterase. Só as de marca mais conhecida e um pouco mais cara. Então, quando eu mergulho a fitinha na urina por 1 segundo e tiro, e positiva a esterase, eu espero encontrar leucócitos ou piócitos. Porque essa esterase é uma enzima que está presente dentro dos granulócitos e que está presente quando há infecção do trato urinário, por exemplo. Já pegando o gancho, professor Ricardo, esterase leucocitária, então a gente já pode correlacionar lá embaixo do sedimento a presença com alguma infecção de leucócitos. Geralmente nessa urina, é claro que isso pode variar um pouquinho, até 5 leucócitos por campo microscópio. No caso aí está mais focado em piócito, né? Leucócito barra piócito. Isso aí, leucócito barra piócito, porque uma das coisas que a gente tem que saber diferenciar é leucócito na urina, leucocitúria e piúria. Não são a mesma coisa. Piúria é uma coisa, leucocitúria é outra. E eu consigo diferenciar isso na análise microscópica? Consigo perfeitamente. Piócito, ele é menor, membrana totalmente irregular e eu não consigo observar os núcleos bem definidos. Já o leucócito, ele é maior, membrana regular e eu consigo observar mais um pouco a definição dos núcleos. E lembrando que quanto maior a quantidade de piócitos, mais fácil deles estarem unidos, formando grumos, que nós liberamos também no resultado da análise microscópica. Raros grumos piocitários, alguns grumos piocitários, numerosos grumos piocitários. Isso é de tremenda importância. Correlações clínicas. Então, correlacionando aqui com esse paciente, se eu tenho leucócitos ali na urina, eu tenho ali 3 cruzes de leucócitos e vi que na análise microscópica nós temos 50 a 60 leucócitos por campo, isso já está me induzindo a uma infecção.
Itu. Uma infecção. Agora, uma infecção de onde? Uma infecção do trato urinário, que dá para observar que ela não é tão aguda assim. Ela não é tão aguda. Então, eu vou observar para ver se é uma infecção do trato urinário Superior. baixa ou alta, que pode ser ali... Por que não é aguda assim? Por que a gente observa que é um pouco mais crônica? Por alguns motivos ali. Primeiro, a coloração da urina já me induz isso, a coloração da urina. O pH também já me ajuda nessa situação. Piúria, porque se tivesse uma piúria maciça ali, eu potencializaria ainda mais a infecção, né? Se fosse aquela piúria maciça que eu não consigo observar nada na análise microscópica, eu já sei que aquilo ali é agudo. Está acontecendo ali naquele exato momento. Outra coisa, a proteinúria poderia estar uma cruz a mais. Se fosse agudo, a proteinúria poderia estar ajudando isso. E eu consigo observar ali também, ó, as hemácias. A hemoglobina, eu vejo que tem 3 cruzes também, que pode estar associado com a infecção. Como nós vimos que a paciente ela já tem um histórico de litotripsia, o cálculo pode estar lesionando as vias urinárias e emitindo essas hemácias. Até porque esses cristais urinários eles parecem vidro moído lá no sistema urinário, então vão causando microlesões. Isso pode gerar... Sim, porque os cristais, os cristais, se nós observarmos bem, eles são pontiagudos. Quem aí já estudou a urinálise e observou um atlas de sedimento urinário, se perceber bem, os cristais, todos eles são pontiagudos. E é o que o professor Patrick falou, eles vêm arranhando a mucosa do ureter, porque o ureter, ele é fechado. Ele tem uma estratificação histológica semelhante ao do tubo digestório. Então ele é fechado assim, porque ele foi feito para passar somente líquido, que é a urina. E como que o ureter, ele transporta a urina dos rins para a bexiga urinária? Através de movimentos peristálticos. Então, conforme ele vai fazendo esses movimentos peristálticos nos cálculos que são, nos cristais que são pontiagudos, o que esses cristais começam a fazer? Arranhar a mucosa do ureter e causar lesões nesse ureter. Que a gente vai observar através da hematúria. Isso aí, vamos observar através da hematúria. Cerca de 80% das hematúrias são decorrentes de cálculos renais. Mas olha só, isso aí, ó. Detalhezinho. Essa hematúria pode estar relacionada a uma lesão glomerular. A professora Patrick pode falar sobre... Não, mas olha só. A diferença é essa. Se a hematúria for glomerular, eu tenho uma membrana irregular das hemácias, de dimorfismo eritrocitário. Se a hematúria for não glomerular, for de outra parte do sistema urinário, aí tem uma hemácia com uma membrana íntegra. Por isso que alguns clínicos solicitam pesquisa de dimorfismo eritrocitário. O paciente já tem hematúria, só que ele quer saber a morfologia desse eritrócito. E pessoal, o professor Ricardo falou sobre infecção do trato urinário alto ou baixo. Quando a gente fala infecção do sistema urinário alto, a gente está falando sobre infecção associada à lesão da infecção dos rins, que a gente chama de pielonefrite. Rins, ureteres, porque no interior dos rins nós temos estruturas membranáceas, que são os cálices renais menores, maiores e a pelve renal, que se estreita para poder formar o ureter. Então, por isso que quando nós falamos de infecção do trato urinário, nós temos que ter atenção, porque essa infecção, ela se alastra muito rápida. E conforme eu tenho essas microlesões formadas pelos cristais, mais fácil ainda dessa infecção se proliferar. Permita-me a palavra. Olha que bonito. Vou fazer uma provocação. Não, você é sempre formal, pô. Um dia eu vou ser assim, quando eu crescer eu vou ser assim, vou usar blazer. As infecções urinárias, elas podem ser classificadas em não complicadas e infecções urinárias complicadas. Essas infecções urinárias complicadas provavelmente podem estar associadas a uropatias obstrutivas, formação de cálculos. Esse caso de estudo. Outro exemplo, meu paciente em terapia intensiva com uso de sonda urinária, por exemplo, pode gerar infecção e isso subir para o gente causando pielonefrite. Então a gente precisa também ficar atento
A infecção urinária complicada e não complicada. Provavelmente, nesse caso clínico, nós temos uma infecção urinária complicada, muito comum em gestantes, pacientes com cálculos renais, má formação anatômica, aqueles pacientes com infecção urinária de repetição, quem nunca viu? Recorrente. E tem outro agravante, diabética descompensada. Como é que tá o sistema imunológico dela? Só que O sistema imunológico não tá legal, cara. Os neutrófilos, que são células fagocitárias, no diabetes mellitus, eles apresentam uma capacidade reduzida da fagocitose. Então, o que favorece o desenvolvimento de infecções bacterianas recorrentes no paciente diabético. Sim, e eu já vi algumas coisas também sobre hemograma, sendo mais específico aí tanto os neutrófilos quanto os macrófagos em pacientes diabéticos, que o tempo de meia-vida deles diminui dependendo do estado de descompensação desses pacientes e também o poder de fagocitose, como você falou. Eles perdem um pouco desse poder de fagocitose e também o paciente diabético descompensado, ele também tem um problema na quimiotaxia Também fica prejudicado. de processos inflamatórios. Deixa eu só pegar um gancho aqui, hematologia. O hemograma desse paciente que tem náuseas e vômitos, ou seja, ele tem perda de líquidos. Se ele tem perda de líquidos, provavelmente ele tem uma natriurese mais elevada, ele tem uma perda de sódio mais elevada. A gente vai lá na fisiologia do primeiro período, lembra do sistema renina-angiotensina-aldosterona. Se o paciente tem uma perda de sódio elevada por conta do aumento da formação de urina, por conta de vômitos, tá? Bem, quem que vai estar mais ativado? Sistema renina-angiotensina-aldosterona, suprarrenal, certo? Bem, quando essa suprarrenal está em maior atividade, produzindo mais aldosterona, também pode produzir cortisol, professor? Depende muito da situação, porque aldosterona e cortisol eles são diferentes. Não é porque eles são sintetizados pelo córtex da glândula suprarrenal que eles são hormônios semelhantes. Nós temos que... Detalhe, só para pegar um gancho. Pode haver maior produção de cortisol até por causa do estresse da condição emergencial. Sim, lógico. E esse cortisol produzido como efeito rebote dessa desidratação, porque o organismo precisa repor a volemia. Então, maior aldosterona, maior produção de aldosterona para reabsorver mais o sódio, tá? A ureia também pode estar elevada por conta dessa redução da osmolaridade, só que fechando. Se meu paciente tem uma perda excessiva de sódio por conta da desidratação, pode haver maior produção do cortisol, tá? Até para haver maior retenção de líquidos, e esse cortisol pode causar desprendimento de leucócitos que estão na parede dos vasos sanguíneos, os famosos neutrófilos que estão lá na margem dos vasos, neutrófilos marginais. Que fizeram a marginação. Isso gera uma leucocitose, às vezes não infecciosa. Sim. Simplesmente porque o paciente está desidratado. Então a desidratação, no parto, que existe maior produção de cortisol, o paciente tem leucocitose. Então, correlações laboratoriais que a gente pode fazer. Gigantescas. Falou de osmolaridade, a gente fala de... O quadro dela de diabetes, muita coisa. O quadro dela, né, de alteração possível na pressão arterial, dá para fazer uma correlação com vários outros exames. Um hemograma, com outros marcadores bioquímicos, que é aí que entra a magia das análises clínicas, né? Agora, só me permito aqui, continuar ali. Então, depois da esterase leucocitária que se correlacionou lá embaixo com os leucócitos... E uma possível infecção que provavelmente é pielonefrite. Sim. E provavelmente, é claro que eu tenho um achado ali que eu já posso puxar, já que pode adiantar. Olha ali, o cilindro leucocitário. O cilindro leucocitário. O que é um cilindro? O cilindro é uma massa de proteína que é formada lá nos túbulos renais. Aliás, são os únicos elementos exclusivamente renais e que estão relacionados a uma massa que proveniente de uma proteína de Tan-Rothschild, que pode agregar outras proteínas e aparecer no exame de urina, tá? Enfim, o cilindro leucocitário ele é muito típico de aparecer em pielonefrite. Aí vai aparecer junto com piócito e com bactéria também, tá? Então, só voltando ali o caso, a gente tem uma ideia do seguinte, ó, tem ali o cilindro leucocitário e percebam lá embaixo a microbiota. A microbiota é o que a gente chamava de flora bacteriana, né? Que o tempo foi atualizado. Está acentuada. Essa microbiota, professor Rodolfo, correlaciona lá em cima com o nitrito positivo. Porque o que é o nitrito? Para a gente ir para o final da nossa discussão. O nitrito ele é um indicador de que pode haver infecção urinária. Não é certo de ter, porque eu tenho uma sensibilidade diagnóstica de 60% a 80%, versus a cultura. Mas a nossa urina normal ela é rica em nitratos. Sim. E algumas bactérias têm a capacidade de transformar esse nitrato em nitrito. Portanto, se o nitrito está positivo e lá embaixo eu encontro muitas bactérias acentuadas, a gente consegue perceber que tem uma relação direta com a infecção. Eu tenho uma pergunta a fazer.
toda bactéria reduz nitrato a nitrito? Ó, para os estudantes aí nos assistindo, quem entender sobre ciclo de nitrito, ciclo de fósforo, ciclo de carbono, o professor Patrick... Não, Krebs não, mas o professor Patrick passou um período aí de estudante lendo esse livro, Odum, livro do autor Odum. Você vai entender tudo sobre esses ciclos. Ecologia. Mas toda bactéria reduz nitrato a nitrito? Se não der nitrito positivo na tira reativa, eu excluo o exame de cultura? Essa é uma pergunta que eles iam fazer, com certeza. Isso aí é uma coisa clássica, não é? Que acontece no nosso dia a dia? Isso aí. Nitrito positivo, então provavelmente pode ter uma infecção bacteriana por bactérias, na maioria dos casos, gram-negativos, que são as que geralmente convertem nitrato em nitrito. Poucos gram-positivos não convertem nitrato em nitrito. Só de mais. Perfeito. É o que você vai falar. E aí? Uma urina contaminada, por erro de coleta, um erro analítico, pode ter nitrito positivo sem infecção. Como é que eu sei disso? As bactérias se multiplicaram ali no interior, mas o paciente não tem sintoma nenhum. Porque as bactérias, se forem nitrificantes, vão converter o nitrato em nitrito. Então, nitrito positivo significa contaminação ou infecção. Como é que eu sei que é contaminação? Tem uma dica. Se o pH for 9, pode pedir nova amostra. Com certeza é contaminação. E por que é contaminação? Existem bactérias produtoras de urease. O que tem na urina? Muita ureia. Então essas bactérias reconvertem ureia em amônia, que deixa o pH mais alcalino. Em relação ao nitrito, é o seguinte, 80% em média das infecções do trato urinário são causadas pela Escherichia coli. Tá? Entretanto, os estafilococcus saprofíticos, por exemplo, ele está presente em 10% dos casos e é uma bactéria gram-positiva. O que significa isso? O nitrito negativo não exclui a possibilidade da infecção trato urinário, muito menos, tá? Exclui a necessidade da realização da cultura Tem que fazer e cultura do sempre. TSA, que é o teste de suscetibilidade aos antimicrobianos. Tá? Só um detalhe, professor Rodolfo. Só para ele sintetizar aqui e ir para a reta final desse caso. Da reta final. A glicose e os corpos cetônicos, que a gente acabou não comentando. Se eu tenho glicose na urina, é porque ultrapassou o limiar renal, que é 160 a 180. Ou seja, está mais de 160 no sangue para cair na urina, na maioria das vezes. E quando eu tenho corpos cetônicos, o professor Ricardo gosta disso também, significa dizer que eu não estou utilizando a glicose como fonte de energia. Então, eu estou quebrando gordura, ácido graxo, e aí gerando corpos cetônicos. Sempre que tem glicose com corpo cetônico, a gente já aponta para o paciente diabético. Sim. Ali não apareceu na parte de baixo, mas poderia ter aparecido esporos e pseudohífas de leveduras. Mas junto com uma infecção bacteriana? Não. Ou tem a competição? Fungo e bactéria fazem antibiose. Mas pode ter os dois? Pode acontecer, mas geralmente contaminação. Aí sim. Aí você tem que descobrir qual é o agente infeccioso verdadeiro. Porque tu pega em CTI a gente observa muito isso, essa contaminação. Aí tu pega bactérias e fungos. Aí tu, caramba, calma aí. Qual que é o verdadeiro e qual que é o falso positivo aqui? Verdadeiro positivo, falso negativo. Aí você tem que ir lá e passar as informações de como deve ser feita essa coleta. Para você realmente saber quem é o verdadeiro positivo, quem é o falso negativo ali. Tem algumas coisas que te ajudam. Geralmente, quando tem pseudohífas, o agente infeccioso é o fungo, porque deu tempo de se proliferar. Pode-se ter uma infecção por fungo isso aí. E não ter bactéria. E não ter leucócito, tá? Isso aí. Uma piúria asséptica. E como nós falamos aqui, sim, essas infecções, tanto bacterianas quanto fúngicas, são muito comuns no paciente que tem um comprometimento do sistema imunológico, seja o paciente diabético, seja o paciente com HIV. Então a gente pode encontrar no exame de urina no paciente diabético a presença do que chama de leveduras ou células leveduriformes. Ou pseudohífas. Uma infecção fúngica, geralmente pelo gênero Candida. Isso aí. E um detalhe, essa infecção, perdão, a gente está na glicose, daqui a pouco eu volto na infecção. Glicose mais corpos cetônicos, a gente pode pensar que seja um quadro de cetoacidose diabética. Porém, para a gente confirmar, teria que ter uma acidose, pH menor que 7,3 nesse caso, cetonemia, ou dose no sangue, que é menos comum, ou a partir do exame de urina, tá? E geralmente uma glicemia maior que 250, tá? Em alguns casos. Então, não é só pelo exame de urina. Detalhe, existe a cetoacidose alcoólica. O meu paciente, tá? Etilista, gosta de tomar lá uma cervejinha,
ele desenvolveu cetoacidose. Claro, não tem mais glicose como fonte de energia, ele vai recorrer à fonte secundária de energia, que seria os lipídios. Então, nesse caso, provavelmente ele poderia não apresentar glicosúria, a glicemia dele, pelo contrário, ele poderia ter uma hipoglicemia e com presença de corpos cetônicos. E um detalhe, durante a cetoacidose diabética, durante o tratamento, que é a insulinoterapia, esses corpos cetônicos podem se manter positivos. Pergunta de concurso, professor Ricardo, qual dos 3 corpos cetônicos não é detectado pela tira reativa? Ácido beta-hidroxibutírico. Eu nem sabia que tinham 3, pô. Então, Tô brincando. Ácido beta-hidroxibutírico ou beta-hidroxibutirato. Ácido acetoacético ou também ácido acetoacetato. E acetona. Ou seja, dos 3 corpos cetônicos, temos 2 que são extremamente tóxicos e ácidos, né? Ácido beta-hidroxibutírico e ácido acetoacético. E o terceiro é a acetona. As meninas que pintam unha, aquela acetona que a gente está detectando ali é semelhante àquela que você tira o esmalte. Correto. E detalhe, desses 3 corpos cetônicos, o que não é detectado pela tira reativa, curiosamente, é o que tem maior quantidade na corrente sanguínea, cerca de 78%, que é o ácido beta-hidroxibutírico. Por que que ele não é detectado? Se ele fosse detectado, toda a tira reativa ia dar positivo para corpos cetônicos, porque o que são corpos cetônicos? Mais um para vocês estudarem em casa. Cetogênese, formação de corpos cetônicos. Então eu tenho a glicose como fonte de energia primária. Se eu não utilizo a glicose como fonte de energia primária, eu vou utilizar os lipídios, sendo mais específicos, os ácidos graxos. Então toda vez que eu utilizo ácidos graxos como fonte de energia, eu produzo corpos cetônicos. Então isso é constante. O tempo todo nós utilizamos lipídios como fonte de energia, mas não na quantidade que nós utilizamos a glicose como fonte de energia. Então o ácido beta-3-hidroxibutírico, ele é o final do metabolismo dos corpos cetônicos. Então ele é eliminado pela urina, pelo suor, pela saliva e assim por diante. Então por isso que ele não é detectado. Se ele fosse detectado, toda a tira reativa iria dar positivo para corpos cetônicos. Então nós temos que ter bastante atenção nisso. Detalhe, esse ácido beta-hidroxibutírico, pela cetogênese, ele vai ser convertido em ácido acetoacético e depois em acetona. Na insulinoterapia, o que acontece? A insulinoterapia vai promover maior conversão de ácido beta-hidroxibutírico em ácido acetoacético, que é detectado pela tira reativa. O que significa? Sim. O teu paciente pode ter corpos cetônicos positivos após uma melhora do quadro de cetoacidose, ou seja, ele vai permanecer positivando mesmo após o tratamento. Não indica uma condição aguda, e sim, talvez já uma remissão do quadro, tá? Ele vai se manter positivo. Então não quer dizer que corpos cetônicos necessariamente é uma condição aguda da cetoacidose. O paciente já pode... Sim, não é à toa que... cetônico de jejum prolongado. Jejum prolongado, com certeza. O pessoal da nutrição, né, prescreve jejum prolongado. Isso, né? Isso gera cetogênese, quadro de cetose. Então pode dar lembrando que os corpos cetônicos, outro motivo deles serem bastante avaliados é porque os corpos cetônicos, eles mexem com o nosso pH geral no organismo. Então eles diminuem o pH. E quando o indivíduo ele tem uma cetoacidose, alguns chamam de cetose também, ele começa a prejudicar alguns sistemas nossos. Porque quando nós falamos de enzimas no corpo humano, todas as enzimas, para poder funcionar perfeitamente, elas precisam de 3 coisas. Bioquímica segundo período. Então, de 3 coisas básicas. A famosa cinética enzimática. Nós precisamos de uma temperatura ideal, de um pH ideal e do substrato ideal. A quantidade de substrato, porque tem enzimas também que se o substrato estiver abaixo da concentração, ela não vai atuar. E se estiver acima da concentração, também não vai então, a gente atuar. Inativação enzimática. Ativação ou inativação enzimática. O pH ele faz isso. A temperatura e o pH eles fazem isso. Eles tanto ativam quanto inativam. A gente pensa sempre em inativação, não é isso? Mas um exemplo clássico de ativação. Você vai para a praia, fica ali o dia todo torrando no sol, deitado ou sentado, bebendo alguma coisa, comendo alguma coisa. Quando tu chega em casa, parece que tu correu uma maratona. Isso porque você ficou sentado e deitado o dia todo. É porque a temperatura elevada começa a ativar
enzimas que estão relacionadas com o metabolismo muscular esquelético. Além da perda de potássio pelo suor, Lógico. que pode causar as dores musculares. Só pegar Isso aí. Faltou só um detalhe de comentar ali no caso clínico. Os cristais que apareceram... Oxalato de cálcio e ácido úrico, eu queria perfeito. pegar um gancho. Diz aí. Oxalato de cálcio e ácido úrico são os dois principais cristais urinários, tá? Formador de cálculos, principalmente o oxalato de cálcio. São os mais comuns, É, mas os mais formam comuns. em associação. O que é curioso Em nesse associação. caso clínico é que apareceram os dois. Eu sempre falo para meus alunos isso. Apareceu o oxalato de cálcio com ácido úrico juntos, já pensa em cálculo. A gente faz um exame chamado análise cristalográfica do cálculo para avaliar a composição desse cálculo. E se ele for formado por essa composição, o paciente forma cálculo com facilidade. O que a gente já sabe, que a gente já tem informação lá de cima de que ela faz litotripsia e tal. O que é comum é que esse cristal, esses são cristais de urina ácida, pH 5 lá em cima, e que se aparecerem isoladamente em pequena quantidade, pode não ter correlação clínica. Mas quando aparecem juntos, em grande quantidade, indica uma litíase renal. E um detalhe, existe um componente urinário chamado citrato, tá? Pacientes com litíase de repetição, tá, apresentam uma hipocitratúria. E existem alguns alimentos, tá, ricos em citrato, por exemplo, laranja, limão, abacaxi, que de repente podem ser prescritos para pacientes com litíase de repetição, que vão justamente ser fonte de citrato e evitar A formação. São alimentos inibidores e Isso outros aí. são promotores. Tem uma dieta que o pessoal da nutrição... Tomate, avaliar cebola, de acordo com- tudo Ah, estimula a detalhe. formação de... dieta rica em sódio, porque o cálcio é eliminado junto com o sódio pela urina. Então, uma dieta rica em sódio predispõe à formação de cálculos. Má formação anatômica, baixa ingestão hídrica, tá? Predisposição genética. E um detalhe, se meu paciente está formando muito cristal de urina ácida, eu posso manter meu pH urinário alcalino para promover aprisionamento iônico e aí sim excretar mais substâncias ácidas. Se eu formo muito cristal alcalino, eu mantenho a urina ácida e isso permite Eu tenho uma a sua observação excreção. aqui. Pessoal, a maioria dos cristais que aparecem na urina, de rotina, eles não têm correlação nenhuma com litíase. A maioria deles. Só que existem alguns cristais raros, que a gente estuda também, leucina, tirosina, isso, placas de colesterol, que indicam patologias específicas. Isso. Mas no caso aqui do ácido úrico e do oxalato de cálcio, o oxalato de cálcio é o mais comum que aparece. Como é que a gente sabe que não vai gerar cálculo? Pode ser uma pergunta. Cerca de 80% ainda dos cálculos são... Como é que eu sei que não é oriundos de cálculo? oxalato. Se aparecem raros, e aí eu não posso finalizar essa discussão, me permita, professor, eu sei falar o critério que eu tenho para quantificar os elementos da microscopia. O que é raros para mim? O que é alguns? O que é numeroso? Então, foi liberada uma norma da BNT, Existe que é uma norma da utilizada BNT. pelas VAC, pelas instituições que regulamentam também a qualidade no laboratório, que eu tenho dois plantonistas, eu e o professor Ricardo. O paciente é o mesmo que está internado lá. Então, um dia eu faço o exame dele, no outro dia o Ricardo faz o exame dele. Então, o que é raros? Raros é até 3 elementos por campo. Alguns é de 4 a 10 elementos por campo. E numerosos, acima de 10 por campo. Então, eu consegui padronizar e uniformizar os elementos contáveis, né, da minha microscopia. Ok? Então, isso é importante ressaltar. Só para fechar no caso, o que provavelmente favoreceu a formação desenvolvimento da infecção urinária foi justamente a nefrolitíase de repetição, Sim. por esses cristais estarem obstruindo o fluxo urinário. Quem nunca falou assim, ó, fulana, não fica prendendo a urina não, senão você vai desenvolver infecção urinária. Claro, quanto mais vezes, claro, de maneira saudável, devido à alta ingestão de líquidos, você urinar melhor. Recomenda-se que um paciente que tenha cálculo renal ou litíase de repetição ingira pelo menos 3 litros de água por dia para ter a formação de pelo menos 2 litros de urina por dia. Exatamente. Espero que tenham gostado, esse bate-papo muito bacana. Te encontro lá no terceiro episódio, hein?